Olá, sejam bem-vindos ao canal Gestão Consciente, onde a consciência é o primeiro passo para a melhoria de sua gestão. Olha, né, que o slogan ficou bom? Bom, se ontem era quarta-feira e já era a última do mês de janeiro, pois é, está acabando a semana, hoje é quinta-feira, a última do mês de janeiro de 2021. Como passa, né? E logo mais, entrando em fevereiro, uma lembrança me veio aqui sobre o mês que é comemorado o Carnaval. E esse ano será o primeiro ano que nós não teremos, né? Tantos comércios, empregos que vão sofrer por essa falta de oportunidade. E sobre oportunidades que eu quero falar no dia de hoje. Você já parou para pensar como essas oportunidades elas aparecem na sua vida? Na sua loja? No seu negócio? São por acaso? São do nada? Ou você planeja, vê os dados e cria? Eu sei que lojista tem tantas coisas para fazer ao mesmo tempo, né? E o tempo para análise, criação de estratégia, criação de oportunidades, então, ficam para depois e nunca chega esse depois. Não é assim? E eu te convido hoje a experimentar. Primeira coisa, vamos colocar no papel. A nossa mente, ela é poderosa. E colocando no papel, fica visível e mais fácil para ela enxergar. No exemplo que eu coloquei lá, né, sobre o carnaval, sobre os blocos de São Paulo que foram tão expandidos de uma hora para outra, e, sendo na rua, o que os foliões precisavam? Banheiro, água, qualquer coisa para se alimentar, transporte e talvez até a fantasia para aqueles atrasados, não é? E dessa forma, na necessidade deles é que se criou toda essa oportunidade. Até mesmo as regiões e os itinerários desses bloquinhos eram para dar algumas vantagens para alguns comerciantes ao passar por aquele caminho. O comércio ficava em evidência. Então, querem colocar isso em prática? Criar oportunidades? Eu vou dar algumas dicas e se couber para você, né? Quem sabe saem coisas boas daí. Primeiro, você tem um sistema? Se sim, é a primeira necessidade. É difícil de fazer essa análise se você não tiver. Bom, e caso não tenha, tá aí já uma resistência a ser trabalhada. Tudo bem? Vamos lá. No sistema, vá em relatórios e comece a ver quais são os que já existe aí de praxe. Se caso você nunca tenha puxado. Possivelmente vai ter bastante coisa, né? E você nem reparou. Vamos para alguns que são incomum a todos os sistemas e vai te ajudar bastante, assim eu acredito. Puxe lá na curva ABC dos produtos por período e por ranking de venda, que é a própria curva, né? E aí você começa a enxergar como foi essa venda do produto em relação ao ranking e quais são esses efeitos externos naquele período. Se aumentou, se teve queda. Agora, cruze com o ranking de compras e fornecedores. Já que é positivo e negativo, faturamento positivo e compras em negativo. Será que foi alinhado a essas vendas? Separe aqueles parceiros que você sabe que na sua curva de fornecedores estão no topo e ver qual é o percentual de produtos que eles te oferecem. Isso. Agora, você vai levantar as datas sazonais que será possível usar de argumento para deixar mais dinâmica a loja. Cada segmento pode usar de acordo com o tipo de profissional que você atende,
ou cliente. Quando eu digo profissional, é a oportunidade de vender no atacado, né? Mas precisa estar de acordo com a sua estratégia. É do seu métier atender o atacado? E para levantar essas datas sazonais, é no Google mesmo. Coloque lá e aí você vai separando conforme a sua conveniência de acordo com o seu segmento. E agora sim, com os dados nas mãos, né? Convido a você a fazer um exercício. Um exercício diferente onde você vai se colocar como seu cliente. É possível sim ser empático e sentir o que ele sente. Como faz isso? Então vamos lá. Fique em pé e ao dar um passo à frente, você vai sentir como ele, tá? Então como é que é feito isso? Primeiro fique em pé e fale mesmo. Eu me permito a ser o meu cliente. Estou aberto. Baixo as barreiras do julgamento, estou sozinho e vou me comprometer a ser empático como meu cliente. Feche os olhos se você preferir. Eu prefiro. Com os olhos fechados vem muita imagem boa. E aí eu me proponho a fazer o exercício. Dê um passo à frente e como se você, de uma hora para outra, se vestisse como seu cliente. Isso. E aí, ao fechar os olhos, você, nesse comportamento de cliente, você faz um tour pela sua loja. E ao fazer esse tour, você começa a enxergar a sua loja com outros olhos. É verdade, eu quero que você experimente para ver. É doideira? Se for também, se for para vender mais, não vale a pena criar oportunidades? Que seja doido então, né? Enfim, você está lá visualizando. E eu vou te falar o que pode acontecer. Pode acontecer que você esteja com foco no negativo. E se você tiver, aí começa a pular os defeitos da loja. A loja bagunçada, a falta de mercadoria, o que você, como cliente, está se sentindo acuado naquele espaço, sem conseguir visualizar onde estão as coisas, e você só foi comprar uma peça que você também tem dificuldade de explicar. Mas você chega até a loja pensando, obrigação é da loja me ajudar, ok? Esse é o cliente com foco nos pontos negativos, se você está interpretando, tá bom? Mesmo assim, já serve e muito. É graças a esses pontos negativos que você vai ter a oportunidade de melhorar a sua loja. Pronto, agora vamos fazer o mesmo exercício com o foco no positivo. Isso, você é aquele cliente com foco no positivo. E aí, ao dar esse primeiro passo e você se vestiu como esse cliente, você começa a enxergar os pontos positivos da loja. A loja cheia, os vendedores atenciosos, eles pedem para esperar. Ele vai ser o próximo, quer dizer, você vai ser o próximo. E você começa a perceber os cantinhos da loja que se tivesse outro produto seria útil para você. Você se enche de orgulho das possibilidades de você mesmo, né? Porém, nesse papel que você está como cliente, você começa a perceber também outras coisas que você tem na loja e você, como cliente, não percebeu. E fique nesse exercício quantos minutos precisar apenas para você se sentir como sendo seu cliente. É muito bom. Quando você faz a primeira vez, né, existe ainda um pouquinho de julgamento e você fica se auto-julgando. Que doideira, por que eu estou fazendo isso e tal, né? Porém, quando você começa a repetir essa experiência, isso vira um hábito, fica mais fácil. É esse convite que eu venho fazendo no dia de hoje, tá? Depois de ter visualizado tudo isso, você cruza com esses dados e eu tenho certeza que vai sair vários insights de oportunidade. Experimente! Bom dia!